As Escrituras dizem assim, palavras do próprio Jesus: porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero chamou esse versículo de Bíblia em miniatura, porque resume todo o propósito de Deus ao redimir o homem. E aqui a conversa entre Jesus e Nicodemos, o mestre da lei, está chegando ao final. Ele diz antes para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem precisa ser levantado. E ele, referindo-se à crucificação, para que todo aquele que olhar para ele possa ser salvo. E essa história acontece, Jesus está se reportando ao livro de Números, capítulo 21, os versos 4 ao 9, quando o povo caminhava pelo deserto, e o povo cansou de depender de Deus e começou a reclamar e falar mal de Deus, de Moisés e da comida, a tal ponto de dizer que estavam enfatiados, cansados daquela comida miserável. Esta é a expressão que eles usam ao falar sobre a providência de Deus durante o deserto, na vida deles. E Deus ouviu a murmuração do povo e enviou serpentes de fogo para picar os murmuradores, e eles morreram, muitos ficaram feridos, com chagas, com doenças, e começaram a clamar a Moisés. Moisés, muito misericordioso, como diz as Escrituras, homem manso, intercedeu pelo povo ainda. E Deus disse: faça uma serpente de bronze, levante num poste e ordene que aqueles que foram picados pelas serpentes olhem para aquela serpente, porque ao olharem para a serpente eles serão curados. E foi feito, e aconteceu, eles foram curados. E aí Jesus então pega esse episódio e diz para Nicodemos, que é um mestre da lei e que estava familiarizado com a história. E diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus, o Filho do homem, que eu, na verdade, está dizendo isso, né? Ele seja levantado aonde? Na cruz, para que todo aquele que olhar para ele também possa ser salvo. E aí ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira afirmação de Jesus é: Deus amou. O Deus cristão é pessoal e nutre profundos afetos pela humanidade que Ele criou, diferente dos deuses pagãos, que não têm sentimentos, são impessoais. E o Evangelho de João nos mostra que foi o amor de Deus a causa da encarnação e da crucificação do nosso Senhor. Foi porque Ele nos amou que o seu Filho se tornou gente, tomou forma humana. O processo de humilhação de Deus na encarnação de Jesus começa exatamente na encarnação, não é na crucificação. A crucificação é o ápice
dessa humilhação. Mas ela começa quando Deus se torna gente, ganha forma humana. E Jesus disse que Deus amou de tal maneira o mundo, porque o amor de Deus é indescritível. Certamente um pai ou uma mãe morrerão pelo seu filho, mas dificilmente morrerão por um desconhecido, e principalmente por pessoas más. E Jesus disse que Deus amou o mundo e nós deveríamos estar impressionados com esse amor de Deus, como nós cantamos esse ano inteiro aí, quão impressionante, indescritível, incomensurável é este amor de Deus. Nós precisamos ficar impressionados com este amor de Deus. Por quê? Porque Ele amou que mundo? Um mundo bom? Não, um mundo mau. E esse amor de Deus não se restringe aos filhos de Israel, como eles pensavam, que o Messias viria para condenar aqueles que não são judeus, mas para salvar os judeus. Então Jesus descarta toda essa esperança errada deles e amplia a salvação e diz para eles: o Filho de Deus não vem apenas para salvar judeus, mas todo aquele que nele crer, independente de cor, de raça, de nacionalidade, de tribo, de status social, econômico. Assim, o amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é grande. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é tão grande, né? A gente fica admirado com isso. Não é por isso. O amor de Deus amou o mundo, Deus que amou este mundo, a gente não precisa ficar impressionado com este mundo, mas com o amor de Deus. Por quê? Porque o mundo que Deus amou não é um mundo bom, é um mundo ruim, é um mundo de homens e mulheres pecadores. Mas apesar disso, Ele nos amou. Aquilo que o apóstolo João diz na sua primeira epístola: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só que esse amor de Deus não é um conceito, não é um amor ideal, platônico, é um amor redentivo. É um amor que tem um propósito de redimir o homem. E alcança a todos os pecadores. Por quê? Porque todos são pecadores. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Ele tem como alvo as pessoas mais indignas aos nossos olhos. Certa vez perguntaram ao teólogo Karl Barth: se o senhor tivesse um encontro com Hitler, o que o senhor diria para ele? Ele respondeu: eu diria para ele: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Pecados de Hitler? Sim, pecados das pessoas que estão aí fora e que nós as julgamos indignas, sim, por todos os homens. A segunda afirmação de Jesus é que Deus deu o seu Filho unigênito. Em Romanos capítulo 5, verso 7, Paulo diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo bom, talvez
alguém tenha coragem de morrer. Pelo bom, alguém talvez tenha coragem de morrer, mas pelo injusto, pelo malfeitor, difícil. Ainda em Romanos 5,8 ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu gosto muito da afirmação do apóstolo João, na sua primeira epístola, o mesmo que escreveu esse evangelho que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 4, no verso 9, João diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que Deus revelou o seu amor para conosco? Fazendo uma poesia sobre amor? Não. Rasgando os céus e apenas reverberando a palavra eu amo vocês? Também não. João diz que o amor de Deus foi manifestado ao ele enviar o seu Filho unigênito. O único filho que Deus teve, o único filho gerado pelo Pai. Para quê? Para que pudéssemos viver por meio dele. Às vezes nós duvidamos do amor de Deus. Quando? Quando estamos em provações, sim ou não? Quando nos acomete uma enfermidade, quando somos surpreendidos pelo desemprego, quando somos traídos por alguém que nós amamos, nós perguntamos: onde Deus está? Por que Ele permitiu isso? Por que Ele não me avisou? Alguns até nutrem sentimentos de ira contra Deus, porque as coisas não estão acontecendo como Ele planejou. Mas a pergunta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 32, ele deveria eliminar todas as nossas dúvidas acerca do amor de Deus para conosco. A pergunta de Paulo aos irmãos em Roma, e que reverbera para nós aqui nesta noite, é esta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Ora, se Paulo tivesse perguntado, Deus não nos dará todas as coisas, sem a parte inicial, a gente responderia facilmente. E diria, de fato, Deus não nos dá todas as coisas, porque há muita coisa que eu pedi para Deus e Ele não me deu. Mas a pergunta de Paulo não é só essa. A pergunta dele é o seguinte: por que você está preocupado? Por que vocês estão preocupados com o futuro de vocês? Por que vocês estão preocupados com a segurança de vocês? Porque aquele que não poupou o seu filho, o seu dom inefável, indescritível, o seu maior presente, se ele já provou para nós que ele nos ama ao entregar o seu filho, que dúvida nós temos ou nutrimos ainda acerca das intenções do Pai Celestial? Porque se um filho pedir ao pai pão, será que lhe dará uma pedra?
Se lhe pedir peixe, será que lhe dará serpentes? Não. Ora, se vós, sendo maus, porque bom é Deus, não é isso? É isso que Jesus está dizendo, arrazoando com os seus discípulos. Ora, se vós, sendo maus, capítulo 7 de Mateus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. De maneira que todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate a porta se abre. Então as nossas dúvidas deveriam ser eliminadas, mas eu sei que a nossa confiança dura até a próxima provação, até a próxima decepção, até a próxima falta de dinheiro para pagar as contas. Não somos diferentes dos filhos de Israel, não somos diferentes deles. Acabamos de comer, como eles acabaram de comer, mas amanhã está faltando alguma coisa e não agradece, mas murmura. Então, olha a maneira com que Deus manifestou o seu amor para com você. João diz: Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que você pudesse viver por meio dele. Como nós lemos nesta noite, no capítulo 1, que a vida estava nele, e esta vida era a luz dos homens. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A partir desses textos citados aqui, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: quem entregou Jesus para morrer? Ah, pastor, foi Judas. Ele traiu Jesus por moedas de prata, por dinheiro. Ah, pastor, eu acho que foi o vacilo político de Pilatos. Ele lavou as mãos. Eu acho que foram os judeus, né, como um todo, especialmente os sacerdotes, movidos por inveja, porque Jesus atraía a multidão e eles estavam com inveja da popularidade de Jesus. Todas essas razões são verdadeiras, historicamente fundamentadas nas Escrituras, é verdade. Mas, sobretudo, quando a gente lê as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, a gente tem o discernimento espiritual e bíblico de que não foi Judas por dinheiro que entregou Jesus para morrer, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas o próprio Pai entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E você pode aplaudir a Ele por isso? É isso que o Filho de Deus está dizendo, meu irmão. É isso que nós estamos ouvindo da boca de Jesus. Ele está dizendo que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, como Abraão entregou o seu filho a Deus. Deus, o Pai, entregou o seu Filho. Com que propósito? É a terceira afirmação de Jesus. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
O propósito de Deus enviar o seu Filho ao mundo não foi para condenar o mundo. Ele diz isso no verso 17, 18, do capítulo 3 do Evangelho de João. Mas ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar. Por quê? Porque condenado já está. Precisa de salvação. Porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. É isso que Paulo afirma em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Outras versões vão dizer assim: estão destituídos da glória de Deus. Isso que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim do Éden, tiveram que sair do jardim. Todos, a Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer. De maneira que quando a gente julga aqueles que estão lá fora, porque hoje a gente está aqui dentro, né? E a gente olha para a vida deles e fala assim: que desgraça essa vida dessa pessoa. Era a sua vida também, antes de conhecer Jesus. Sabia disso? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pela sua infinita graça, nos deu vida e nos salvou. Nós vivíamos sem Deus e sem esperança neste mundo. É isso que ele diz na carta aos Efésios. Mas quando Jesus nos salvou, Ele nos deu esperança. E Ele em nós a esperança. E a condição que Ele estabelece para que eu e você possamos ser salvos é a fé. E aí que eu digo de vez em quando, às vezes isso se torna o calcanhar de Aquiles ou a banana, a casca de banana que muita gente se escorrega. Porque a semelhança dessa criança que está ali em praça pública entregando picolé de graça para as pessoas, né? E elas questionam: mas como assim? De graça? Ele diz: é de graça. Natal é um presente de Deus. É um presente de Deus. Né? Natal é um presente de Deus. É lógico que a salvação é pela graça, mas não foi de graça para Deus. Custou a vida do seu filho. Amém? É pela graça, mas não foi de graça. Custou a vida de Jesus. E aí, quando os apóstolos respondiam isso para as pessoas, muita gente creu simplesmente. E teve muita gente que não creu, porque achou simples demais. Não tem que fazer 7 mergulhos no Jordão? Os 7 passos do judaísmo? Não tem que cumprir os 5 compromissos do islamismo? Não. Qual é a condição? Crer. E às vezes se torna a casca de banana, onde muita gente escorrega. Porque é tão simples, mas é poderoso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom
de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se orgulhe, se vanglorie, se ufane, né? Dizendo assim, eu consegui a minha redenção. Efésios 2, versos 8 e 9, diz Paulo. Mas o que é crer em Jesus? É mais do que um exercício mental, não é? Crer em Jesus é um exercício do coração. É confiar e depender somente de Cristo. É lançar-se nos seus braços. É a atitude do homem que está afundando, estende a mão para aquele que pode salvá-lo. Crer em Jesus é renunciar à confiança na sua própria justiça e receber a justiça que vem de Cristo. Isso é crer em Jesus. Eu queria chegar ao final dessa palavra nesta noite e me lembrar de uma história que aconteceu há um pouco mais de 100 anos atrás. Era 6 de janeiro de 1850 e uma tempestade de neve praticamente paralisou a cidade de Colchester, isso na Inglaterra. E um rapaz não conseguiu chegar na sua igreja de costume por causa das densas neves. O que ele fez? Se dirigiu a uma igrejinha, uma capela mais próxima ali da sua casa, uma igreja metodista. Se dirigiu àquela pequena igreja onde estava ali pregando um pregador leigo, porque o pastor daquela igreja não havia aparecido naquela noite, talvez por causa das circunstâncias da neve. E o texto da mensagem daquele pregador, improvisado, entendeu? Era Isaías 45, verso 22. Quando o profeta diz, Deus diz na boca do profeta, dizendo para o povo de Israel, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. E fazia meses que aquele rapaz que entrou naquela igreja, simples, metodista, estava se corroendo pelo peso dos seus pecados. Apesar de ser filho de pastor e neto de pastor. Ele não tinha certeza da sua salvação. E o pregador, de última hora, como não tinha muita coisa para dizer, não havia se preparado, ele continuou repetindo o texto e dizia algumas palavras soltas assim: você não precisa ter uma faculdade para olhar para Deus, para Jesus. Até mesmo uma criança pode fazer isso. Você precisa olhar para Jesus. E repetia isso, repetia. Aí chega o momento da pregação que ele olhou para um lado e viu aquele jovem rapaz que estava visitando a igreja. Então se dirigiu ao jovem rapaz e disse assim para ele: rapaz, eu vejo que você está muito infeliz. Olhe para Jesus e você será salvo. Aquele rapaz fez isso naquela noite. Se arrependeu dos seus pecados, confessou Cristo como seu Salvador, pela primeira vez e de verdade, de coração na sua vida.
E ali estava nascendo o príncipe dos pregadores. É exatamente ele. Um dos maiores pregadores da história da igreja. Charles Haddon Spurgeon. Amém? As suas audiências, nas suas pregações, depois de convertido, tinha cerca de 12 mil pessoas por domingo ouvindo as suas pregações. Os seus sermões eram telegrafados para os Correios dos Estados Unidos na segunda-feira, e na quarta, quinta-feira, os pastores nos Estados Unidos reproduziam as pregações de Spurgeon. E através disso, Deus trouxe também grande avivamento, não só na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. Porque um dia ele também olhou para Jesus. Olhareis para ele e sereis salvos. Olhar para o Senhor. E é isso que ele fala para Nicodemos. Olha, olhe para mim. Se você quer ser salvo. Porque aqueles que olharam para a serpente foram curados e salvos da morte. E quem olhar para mim será salvo. Há um ditado dinamarquês que diz: a vida é um presente de Deus. O que você faz com a sua vida é um presente seu para Deus. É lógico que o provérbio está se referindo à vida biológica, que é um presente de Deus também. Mas em João 3,16, Jesus está dizendo que a vida espiritual, a vida de Deus, não a bio, mas a zoer. É assim que João se refere à vida de Deus, a palavra zoer. Ele está dizendo, a vida de Deus, a vida eterna é também um presente. É uma dádiva. E como é que você recebe um presente? Agradecendo. É assim. É assim que funciona. Se o salário do pecado é a morte, Paulo diz em Romanos 6,23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, de maneira que, se eu desejo ser salvo, preciso aceitar o presente de Deus, de braços abertos, com coração grato. E eu encerro com as palavras de C.S. Lewis, quando ele diz assim: um homem com as mãos cheias não pode receber um presente. E é verdade. É difícil, sua mão está cheia. Para você receber o presente, você tem que deixar os presentes de lado e receber o presente. E os homens vêm até Cristo com as mãos cheias de pacotes. E para mim o pacote que mais impede as pessoas de receberem o presente da salvação é a justiça própria. Enquanto você não abre mão da sua própria justiça, você não consegue ver a salvação como um dom da graça, como um presente de Deus. Mas quando você abre mão da sua justiça própria, da sua confiança em si mesmo, para ser salvo, para se redimir,
Quando você deixa os pacotes de lado, o orgulho, então você está apto à salvação. Quais são os pacotes? Mas que talvez não estejam impedindo de receber a salvação, mas de viver como um salvo, de desfrutar também das bênçãos de um salvo. Porque alguns também, depois de terem recebido a salvação pela graça, parece que estão, pela sua própria força e justiça, tentando agradar a Deus. Estão cheios de pacotes de novo. Eu quero chamar você nesta noite a se colocar em pé e apresentar os seus pacotes ao Senhor. E depositar esses pacotes, na presença de Deus, colocar no altar de Deus, Vou desfazer o negócio de vocês aqui. É isso, A salvação é um presente de Deus. Agora, se você estiver com a mão cheia de pacotes, você vai ter que abrir mão para ser salvo. A experiência de Spurgeon também nos servem de discernimento, de que é possível alguém estar no ambiente da igreja, ser filho de pastor, neto de pastor, mas não ter certeza de salvação. Então hoje é uma oportunidade para você vir ao Redentor e entregar a sua vida a Jesus, para que Ele possa imprimir no seu coração certeza de que você é um filho dEle, salvo, redimido. Amém? Natal é a oportunidade de refletirmos também sobre a vida que estamos vivendo. Porque Natal é a encarnação do Filho de Deus. E nós somos também chamados a encarnar o estilo de vida de Jesus. Uma das primeiras virtudes do Filho de Deus é o perdão. Natal é uma oportunidade para a gente se reconciliar com aquelas pessoas que nós ofendemos. Pedirmos e darmos perdão às pessoas. Amém?